A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi assinada em Montego Bay em 10 de dezembro de 1982. Diferente das outras convenções, que foi um anteprojeto da CDI, ele foi uma série de reuniões que duraram 9 anos. Reuniões estas que tinham todos os delegados de todo o mundo. Delegados estes que tinham principal preocupação com o político e econômico, assim como cita Acioli, Silva e Gazella. Em 1967, foi levada uma discussão pelo delegado de Malta à Assembleia Geral das Nações Unidas, onde ele fala dos mares, principalmente o fundo do oceano, onde poderiam ser encontradas quantidades extraordinárias de minérios. E com isso, essa notícia foi recebida com muito entusiasmo. Em 1970, foi aprovada uma resolução onde se tornaria o fundo do oceano um patrimônio comum da humanidade. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 é considerada por muitos a principal convenção do direito internacional. O mar territorial é a faixa de mar que se estende da linha de base até a distância que não deve exceder de 12 milhas marítimas sobre o Estado, o qual tem soberania. Soberania esta com limites determinados pelo direito internacional. A Convenção do Direito do Mar, a partir do seu artigo 2º, traz as principais regras jurídicas sobre o mar territorial. No século XIV, surgiu a noção de que as águas costeiras seriam de responsabilidade do Estado costeiro. Assim, o Estado teria algumas responsabilidades marítimas, como instalações de boias, faróis, pescas, balizas. Assim também, o Estado teria soberania sobre o espaço atmosférico, sobre o mar territorial, o solo e o subsolo. Da liberdade do mar ganhou uma nova dimensão, depois dos progressos da ciência e a possibilidade de ser explorado também o fundo do mar, além do mar territorial. E em função disso, ficou mais difícil definir o que seria, até onde seriam os limites do alto mar. Mais especificamente, a partir de 1958, os cientistas encontraram essa dificuldade de definir onde seria o alto mar. Lembrando que tudo que a gente está falando no trabalho é baseado em Acioli e Casella, no livro que está disponível para a gente na minha biblioteca. A Convenção de Montego Bay, no seu artigo 86, tratou de explicitar que o alto mar compreende tudo aquilo que não for que estiver fora dos limites do mar territorial. A Convenção de Direito do Mar adotou as regras da Convenção de 1958 sobre a pirataria. E isso implica no navio poder apresar outro que esteja sob o comando de piratas, e também no direito de visita entre um navio e outro. Esse direito de apresar um navio se trata especificamente de um direito dos estados, ou seja, não é de um navio acerca de um outro, um navio, por exemplo, mercantil, mas sim de um navio estatal que vai apresar outro navio, que pode ser mercantil, mas que esteja sob o domínio dos piratas. E também trata sobre esse direito de visitação de um navio de um estado a outro determinado navio. Acerca do sobrevoo no alto mar, foi reconhecida depois de ser aceita a ZEE a confirmação do direito de passagem inocente das aeronaves. Era um requisito para haver essa concessão do direito da passagem inocente das aeronaves. Inclusive, no alto mar, o direito de pesca ele é reconhecido a todos os estados, até mesmo aqueles que não têm um litoral, aqueles que não têm margem litorânea. Obviamente, há algumas restrições a esse direito de pesca, como, por exemplo, alguns animais pré-estabelecidos que não venham trazer malefícios à fauna litorânea, entre outras questões. Inclusive, em relação ao alto mar, o direito de colocação de cabos e dutos submarinos está reconhecido desde 1954. De forma geral, a gente pode definir alto mar como aquilo que está além do mar territorial, que ora compreende 12 milhas. Então, tudo aquilo que transcender um mar territorial é considerado alto mar e seguirá todas essas regras que já foram por mim explanadas. Acerca dos navios em alto mar, o artigo 92 da Convenção define que eles devem se submeter à jurisdição exclusiva do Estado de pavilhão. Isso significa que o Estado de pavilhão significa que alguma bandeira rege aquele navio. Então, aquele navio em alto mar
deve se submeter à jurisdição daquele país que tiver aquela bandeira que estiver no navio. Isso significa que eles devem seguir as leis civis, criminais e administrativas e se submeter à jurisdição daquela bandeira, ao tribunal daquela bandeira. Inclusive, a essa regra que eu acabei de falar, há inúmeras exceções. A partir disso, a doutrina e a jurisprudência ela é conflitante até hoje acerca dessas questões suscitadas. Inclusive, em agosto de 1926, houve a questão de Lotus, que significou uma decisão da Corte Permanente de Justiça Internacional em setembro do ano seguinte, sobre a questão de que o que se passasse em determinado navio devia seguir a jurisdição da bandeira que aquele navio levava. Esse foi o entendimento da Corte Permanente de Justiça Internacional. Mas é certo que, até hoje, essa decisão sofre reprimendas e naquela época também sofreu pela doutrina e pela jurisprudência, justamente por ser uma questão conflitante entre essa doutrina majoritária e minoritária. Em relação às crianças nascidas a bordo de navios mercantis, infelizmente não há uma legislação uníssona que decida acerca desse caso. Só que o que é passível entre a doutrina e jurisprudência é que as crianças, quando elas nascem em alto mar ou no mar territorial de determinado país, ainda assim elas vão carregar a nacionalidade do país que seja dono daquele navio, que a bandeira esteja expressa naquele navio. Só que isso não vai acontecer se a criança nascer no porto de algum país, por exemplo, porque aquela criança vai acabar sendo natural do país onde o navio estava atracado. Ou seja, se houver um navio mercantil e nascer uma criança, se for em alto mar ou no mar territorial de algum outro país, ela vai ter a nacionalidade do navio da bandeira. Mas se for atracado no porto de um determinado país, a criança vai ter a nacionalidade do país que seja dono do porto onde aquele navio mercantil parou, mesmo que seja dentro do navio. Meu nome é Vivian e eu vou falar um pouquinho sobre o mar e seus recursos. O direito dos mares e oceanos é bastante antigo, sendo muito relevante para o comércio, indústria, guerra e alimentação, sendo uma fonte muito valiosa. Devido aos conflitos que aconteceram sobre exploração da vida marinha e dos recursos vivos, a livre exploração, devido a esses conflitos, essa divergência, não cabe a jurisdição nacional no alto mar. Como a preservação vem sendo de forma insatisfatória, o mar vem perdendo sua pureza e sua biodiversidade, já que a atenção e o cuidado se voltaram apenas após a Segunda Guerra Mundial. A grande parte da alimentação do homem deriva do mar, fora os esgotos que são despejados no mar, os resíduos urbanos e de indústria, poluindo, causando um efeito estufa e o aquecimento global. Sobre o Tribunal Internacional do Direito do Mar, aconteceram marcos históricos que foram essenciais para o direito do mar, como os casos que foram julgados na Corte Internacional de Justiça, que um deles foi a pescaria norueguesa, que aconteceu em 1951, e o caso da Plataforma Continental do Mar do Norte, que aconteceu em 1969. A Convenção das Nações Unidas foi de grande importância e relevância para a codificação das normas internacionais do direito do mar, que ocorreu em 1982. O Tribunal Internacional do Direito do Mar é de grande importância e relevância devido ao avanço e à quantidade de estados participantes. Ele fica sediado em Hamburgo.